E aí, boa noite. Então, hoje eu fiquei de responder algumas perguntas e para quem for assistir o vídeo depois, recebi algumas perguntas, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a ideia da maioria das perguntas ali, que tem a maior para direcionar o nosso tema, né? E aí, tiveram muitas perguntas com a direção assim: tenho poucos dias para fazer treino físico, 2 ou 3 vezes na semana, né? E poucos dias também para treinar. Algumas pessoas perguntaram: tô voltando, tenho poucos dias para treinar. E eu vou conversar em relação a isso. Tem como fazer uma boa preparação física treinando poucas vezes na semana, né? E vai ser bem interessante aí para a gente poder direcionar a nossa conversa de hoje. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera? Estão conseguindo me ouvir? O som tá bom? O áudio, né? Tranquilo? Dá um joinha aí se estiver ouvindo minha voz direitinho. Show? Show! Então aí, assim, com poucos dias para se treinar, né? Faz diferença malhar, fazer preparação física 2 vezes na semana? Faz diferença, né? Que às vezes a pessoa, tem que ter a semana toda para fazer a parte física ou treinar jiu-jitsu. Às vezes também tem muita gente que tem poucos dias para treinar jiu-jitsu, às vezes acha que não dá para competir com poucos dias treinando. Boa noite, boa noite. Vamos que vamos. Se tiver algumas outras perguntas aí direcionadas também, tiver a ver com o nosso tema, pode colocar aí na interrogaçãozinha e a gente conversa. Tudo bom? Beleza? Então só esperar um pouquinho aí, dar uns 5 minutinhos aqui pra galera chegar e a gente vai direcionando nossa conversa. Tranquilo? Boa noite quem tá chegando. Papel e caneta, com certeza vai surgir uma dica aí. Sempre tem aquela dicasinha de ouro que pode fazer diferença na sua rotina aí. Tudo bem? Todo mundo já treinou hoje, já fez a parte física também, tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Hoje de manhã eu fiz uma força boa. Quer dizer, não tenho muita força pra fazer, né? Me fizeram fazer a força que eu não tenho. Hoje o treino... Ontem o meu treino foram 4 treinos de 5 minutos, né? Com intervalo de 2 minutos. Hoje foram 10 treinos de 4 minutos com intervalo de 1,5. Pra fazer força, né? 4 minutos é pra fazer força. Tudo bom? Figueiredo. Tô vendo aqui que tem galera do Sul. Da onde mais nós temos aqui? Oi, Jonathan. Vi gente aqui do Sul, do Nordeste. Mais alguém de outra região aí? Tem região Norte? Alguém da região Norte? Vamos que vamos, hein? Então, galera, daqui a 40 minutinhos, 40 segundinhos a gente começa o tema, tá? Tem poucos dias para malhar, tem como fazer uma boa preparação física, né? E aí a gente vai conversar sobre isso e também tem poucos dias para treinar jiu-jitsu, né? Tem como treinar bem, tem como, com poucos dias de treino, tem como fazer a diferença no condicionamento? Acho que essa pergunta cai bem. Muita gente tem poucos dias, ainda mais os master, né? Que tem que trabalhar, às vezes a escala não bate, a pessoa trabalha com escala também, e às vezes tem poucos dias para treinar, e fica naquela, será que dá para competir? Não dá? Como que isso acontece, né? E eu vou conversar um pouco aí, como que a gente consegue fazer uma configuração de treino para gerar condicionamento, lembrando sempre disso, né? Nosso papo vai girar sempre em torno de condicionamento, que é o que importa.
Faltou eu no treino? Faltou, hoje faltou eu no treino. Rio de Janeiro, Projeto Alfa e Ômega. Ursi Jorge. Um grande abraço aí para Giovanni. Um grande abraço para Giovanni. Boa noite, Walter. Piauí, ó. Grande abraço para a galera do Piauí aí. Tamo junto. Obrigado pela presença. Vamos lá. Então vamos começar aqui. Show. Então vamos lá, galera. A gente vai conversar sobre... Tem poucos dias para treinar, né? O Alex Aranha. Tem poucos dias para treinar. Isso vai gerar condicionamento. Tem pouco dia para fazer preparação física, né? Isso vai gerar condicionamento. Então isso é muito importante. Primeiro, tá? Quando a gente vai pensar em condicionamento, é muito importante a gente pensar da seguinte forma, tá? Quando a gente pensa em condicionamento, independente da modalidade, tá? Isso segue sempre tem princípios que regem. Se vai ser jiu-jitsu, se vai ser judô, se vai ser musculação, se vai ser funcional, independente da modalidade que você vai estar fazendo, tá? Futebol, basquete, não importa. Existem alguns princípios que a gente tem que respeitar, e se a gente respeita esses princípios e consegue interferir ali, né, de forma consciente, o condicionamento acontece. Qual é o problema, né, no geral do treino do jiu-jitsu? Que o foco do treino não é o condicionamento em si. O foco do treino, quando o professor monta, é a parte técnica. Então, se ele foca só na parte técnica, ele não está tendo controle da parte de condicionamento. Então, o que ele faz? Ele dá o treino e o que acontecer, né, aconteceu. Né? Fica um treino que eu chamo de Zeca Pagodinho. Conhece? A síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Então, basicamente, é isso que acontece no treino. Beleza? E aí, então, se eu penso no condicionamento na minha aula, então eu vou montar minha aula de jiu-jitsu. Se eu penso no condicionamento, e aí tá a grande sacada. Se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 5, 6 ou até 7 vezes por semana, dependendo da situação, tá? Não importa. O importante é o professor que está montando o treino ter consciência do que ele está fazendo e conseguir planejar e organizar os treinos para os alunos. Aí sim gera condicionamento. Beleza? Então, como eu falei, hoje eu ia responder perguntas, deixei uma caixinha, né, de perguntas, recebi algumas perguntas ali, a maioria das perguntas giravam em torno disso. A pessoa tem pouco treino para malhar, aí a pergunta era, será que dá para competir? Só treino 3 vezes na semana, tem como ganhar condicionamento, tem como ter gás, treinando poucas vezes na semana? Tiveram muitas perguntas nesse sentido. E aí vai ser o que vai nortear a nossa conversa hoje. Beleza? Tranquilo? O cenário tá bonito aqui atrás, né? Bonito demais da conta. Então vamos lá. E primeiro, né? A gente ter essa ideia. Independente da modalidade, eu tenho que respeitar alguns princípios. E aí quem acompanha a minha live, quem acompanha as minhas lives, né? Quem acompanha aqui o Instagram, o que eu posto, quem acompanha o que eu posto nos stories, né? De vez em quando eu tô colocando alguma dica aqui nos stories também, a galera que acompanha. Quem acompanha o que eu tenho postado no YouTube também, né? Lá, às vezes tem vídeos que coincidem, né? De estar lá e estar aqui também, mas tem alguns vídeos que são exclusivos só do YouTube, que não vem aqui pro Instagram, né? Então também é legal tá participando lá, né? Tá participando, se inscrevendo no canal lá, tranquilo? E esse vídeo, por acaso, também vai pro YouTube, o vídeo aqui da live. Então vamos lá. Eu tenho pouco tempo para malhar, teu aluno tem pouco tempo para treinar, ou tem pouco tempo para malhar. Primeiro, tá? Eu vou falar da parte de física. Depois eu entro na parte de jiu-jitsu. Tudo bem? Vamos para a parte física. Normalmente, né? Eu, Lúcio, quando eu pego alguém que vai fazer a preparação física comigo, né?
que contratam meu serviço para fazer preparação física, no geral, né, eu tento sempre reduzir o tempo de treino da pessoa. Assim, se ela faz 5 vezes na semana, eu tento jogar para 4 ou para 3 vezes, né? No geral, eu gosto de trabalhar com 3 a 4 vezes na semana. Eu gosto sempre de deixar pelo menos 1 ou 2 dias ali no miolo da semana, né? As feiras, né? De segunda a sexta-feira, para que ela possa recuperar e treinar melhor o jiu-jitsu. Lembrando que o foco é sempre o jiu-jitsu. Mas pode ser, por exemplo, né, que o aluno já treine segunda, quarta e sexta jiu-jitsu, né? E ele tem aí terça, quinta e de repente sábado para fazer preparação física. Tem como fazer uma boa preparação física? Tem sim. Na verdade, tem como fazer uma preparação física ótima, né? Utilizando só 2 ou 3 vezes na semana. Então pensa comigo, se ele treina jiu-jitsu segunda, quarta e sexta, e ele vai ter ali a terça e a quinta livre, né? Eu posso botar a preparação física na terça e na quinta, mesmo que ele não malhe sábado e domingo. É só eu conseguir organizar essa terça e quinta, né, com uma preparação que compense esses dias. Na verdade, que ela some aos treinos de jiu-jitsu. Lembrando que o nosso organismo, né, nosso cérebro, ele não sabe o que é jiu-jitsu, o que é musculação, ele não sabe, ele sabe o que é estímulo. O nosso cérebro, ele lê estímulos. Então, quando você dá um estímulo que tem a ver com o treinamento dele, aí isso causa uma adaptação melhor, uma adaptação ótima, né? Qual é o problema aí? O problema é eu dar estímulos aleatórios, que não tem nada a ver com a rotina do meu aluno, não tem nada a ver com a dinâmica dele, né? Não tem nada a ver com a fase de treino dele. Aí, de repente, esse estímulo aí, né? Esse treino, ele pode ficar defasado, ele pode ficar, não eficiente, né? Ele vai ficar incompleto para o organismo da pessoa. Então, planejar dentro da rotina do aluno é muito importante. Então, tem como sim. E aí, né, como são 2 vezes na semana, nesse caso, é interessante, tá, que seja o mesmo treino, seja um treino único, para que ele repita, né, na terça e na quinta. Então, assim, se ele tiver, por exemplo, você tem lá a terça e a quinta para treinar, que seja um treino único, que não sejam treinos diferentes, pelo menos pode ser até o mesmo grupo, né? Treinos diferentes para o mesmo grupo, mas não treinos para grupos diferentes. Não é tão interessante assim, porque você tem poucos dias na semana para dar estímulo, e o legal é que essa musculatura, esses grupos musculares, tenham pelo menos 2 estímulos na semana. Então, por exemplo, escolha grupos maiores, movimentos que envolvam mais articulações, supinos, flexão, barra, puxada, remada, nesse nível assim, que vai estar trabalhando musculaturas maiores, né? Que vai estar trabalhando articulações que envolvam, exercícios que envolvam mais articulações e, consequentemente, que envolvam mais musculaturas. Então, com isso, você tem um grande desprendimento hormonal, né? Um grande desgaste do organismo, uma grande necessidade ali do treino. Você vai ter, uma ativação maior. Então, com o exercício, você vai ativar peitoral, ombro, tríceps, né? Não fica uma coisa isolada. Se você trabalhar com carga, como tem muitas articulações e tem mais musculaturas envolvidas, você consegue trabalhar com cargas altas, com um pouco mais de segurança, né? Já que ele vai treinar jiu-jitsu nos outros dias com maior intensidade. Então, isso é uma dica aí bem interessante que você pode estar colocando na sua rotina de treino, né? Isso vai te ajudar bastante. Beleza? Agora, se você tem 3 vezes para fazer o treino, terça, quinta e sábado, por exemplo, aí você pode fazer uma série A e B, por exemplo, né? Onde a série A normalmente, né, que eu utilizo com mais grupamentos, e a série com movimentos multiarticulares, e a série B, né, que vai fazer uma vez só na semana com movimentos uniarticulares. E dessa forma a gente consegue trabalhar mais amplo, né, o treino, e consegue dar estímulos à musculatura, às articulações, mais articulações 2 vezes na semana,
e uma vez na semana isola mais a musculatura. Beleza? Tranquilo? Boa noite, Vitor. Tranquilo? Entendeu isso, galera? Alguma pergunta sobre essa parte? Falando então de 2 ou 3 vezes na semana para trabalhar a parte física. Tranquilo? Recapitulando aqui rápido. 2 vezes na semana, preferência sempre para uma série, né? Um treino, um treino só, treino único. Que ele repita terça e quinta, por exemplo, ou segunda e sexta, não sei quais os dias que ele vai malhar. Mas se for malhar só 2 vezes na semana, preferência para treino único. Se for malhar mais de 2 vezes, se for malhar 3 vezes, por exemplo, ele faz um treino A envolvendo os exercícios multiarticulares e um treino B uma vez só na semana envolvendo exercícios uniarticulares. Isso aí já vai te ajudar muito, né? É uma pegada bem legal, vai dar um resultado bom. Eu já utilizo isso há muito tempo aí, tem dado excelentes resultados. Tranquilo? E aí, né? De novo, não basta só ter treino, não basta só escolher bons exercícios, né? O exercício em si ele não faz nada. O que faz não é o exercício, é o estímulo que eu dou ao exercício. Então, é muito importante que você pegue o exercício e coloque estímulos que tenham a ver com a rotina, né? Com a dinâmica de aula do aluno de jiu-jitsu, né? Já que o foco é a luta, e que tenha a ver com a fase de treino que ele está. E aí, para isso, você tem que planejar a longo prazo, que é o ideal, claro. Beleza? Tranquilo? Júlio chegou. Alguma pergunta sobre essa parte? Deu para entender? Alguma dúvida? Coloca na caixinha aqui, hein? Qualquer dúvida, coloca aqui na caixinha. Tranquilo? Aí agora, vou dar uma pincelada aí na questão do jiu-jitsu. Se a pessoa tem poucos dias para treinar jiu-jitsu, né? Que foi algumas perguntas que giraram em torno disso. Ah, Lúcio, eu tenho poucos dias para treinar jiu-jitsu. Tem como competir? Né? Tem sim, né? Por exemplo, eu treino jiu-jitsu 3 vezes na semana e a maioria dos competidores treinam todos os dias, né? Tem como competir em alto rendimento mesmo assim? Tem como sim. A diferença é o tipo de programa, né, de treino que vai ser utilizado para você. Não pode um professor querer colocar treino 3 vezes na semana, né, e achar que o cara treina todo dia, né? Aí a chance de botar assim, ele tem mais tempo de estímulo, então ele tem mais chances de acertar, né? Porque ele acaba tendo mais tempo de estímulo. Se o professor fizer um planejamento razoável, né? Às vezes ele acaba acertando porque ele tem mais tempo de estímulo no organismo, descansando só 2 vezes. Quando você tem 3 vezes na semana, você tem 4 dias de descanso. Quer dizer, a maior parte da semana você está descansando. Então esses treinos 3 vezes na semana, ele tem que ser muito bem planejado para que realmente façam a diferença no organismo do aluno. Beleza? Aí nesses casos, né, os alunos que treinam 3 vezes na semana, se for fazer preparação física, eu normalmente aconselho que faça nos dias que ele não está treinando jiu-jitsu. Porque aí ele colocaria aqui, ó, terça, quinta e sábado, como eu falei ainda agora da preparação física. E o que isso é importante, né? Intercalar os treinos. É melhor que ele faça a preparação física intercalada na terça, na quinta e no sábado, do que ele faça a preparação física, por exemplo, nos mesmos dias que ele treina jiu-jitsu, se ele só treina 3 vezes. Porque ele vai continuar tendo 3 dias de estímulo e 4 dias de intervalo. Consegue entender a diferença? Então, se você consegue se programar para isso, coloca a preparação física intercalada com o treino de jiu-jitsu, já que você só está treinando 3 vezes. Com isso, você consegue um tempo maior de estímulo na semana. Você consegue uma semana mais preenchida de estímulo. É uma sacada legal. Porque às vezes a pessoa fala assim,
Então eu vou colocar logo tudo segunda, quarta e sexta, que eu fico com a minha terça e quinta livre. Não é bem assim que funciona, né? Não é a melhor estratégia. A não ser que não tenha jeito. Lúcio, eu só consigo treinar esses dias porque nos outros dias eu estou trabalhando. Aí não tem jeito. Se ele tiver que fazer a preparação física, né? Ele vai ter que fazer no mesmo dia. Aí, de novo, menos vezes na semana treinando, maior, né? Tem que ser a preocupação com planejamento. Maior tem que ser a preocupação com a arquitetura do treino. Porque isso vai fazer toda a diferença no organismo do aluno na hora de se manifestar o condicionamento. Beleza? Então, quanto menor tempo de treino, quanto menos vezes o atleta treinar, mais elaborado tem que ser o planejamento. E isso é muito importante, porque eu vejo aí galera que treina só 3 vezes por semana e ainda assim treina de qualquer jeito. Sai treinando. Não tem lógica nenhuma se o treino é só... eu vou lá, faço técnica e rolo. Eu vou lá, faço técnica e rolo. Se você não tem um objetivo diário no treino, se você não tem uma estrutura diária no treino, não tem lógica o teu treino, nenhuma. É como você pegar alguém que vai construir um prédio e não ter planta para seguir. Vai falar assim, e aí, a gente vai fazer o quê? Vai levantando aí, bota umas vigas aqui, bota ferro ali, bota cimento ali, bota tijolo e a gente vai subindo. Depois a gente vê o que a gente vai arrumar. Não existe isso. Consegue entender? Não sei se fala... Não sei se o exemplo ficou interessante aí, mas consegue entender como uma falta de estrutura de treino pode ser totalmente ruim, né? Porque o organismo realmente pode se adaptar e aí vai ser um tiro no escuro, ou pode dar tudo errado, o que é mais fácil acontecer de dar tudo errado. Tranquilo? Entendeu essas configurações, galera, de treino? Poucos dias de treino, tanto na parte física quanto na parte de jiu-jitsu, e como que seria o ideal para a gente poder dar uma intercalada? Tem 2 perguntas aqui, vamos ver. O que devo fazer na semana da competição para ter um bom rendimento nas lutas? Tá, vou pegar essa aqui. A outra pergunta foi o que eu passo no cabelo para ser tão lindo, né, ô Júlio? Aqui é gel do Himalaia, produzido no Himalaia, nas montanhas. Brincadeiras à parte, o que eu devo fazer na semana da competição para ter um bom rendimento nas lutas. Então, semana da competição, né, que foi uma live, acho que foi as 3 lives atrás, se eu não me engano. Na semana da competição, a gente não tem o que fazer de fato para ganho de condicionamento, né? Porque a semana da competição em si, tudo que tinha que ser feito já foi feito, né? Na época eu usei até o exemplo da árvore dando fruto, né? Falei assim, sei lá, tu tem uma fruta qualquer, sei lá, banana. Tem uma bananeira lá. Depois que a bananeira dá banana, tu não tem o que fazer para aquela banana ali ficar mais doce, né? O que você tinha que fazer era quando ela foi plantada, que você fez na terra, né? E o que você fez durante o crescimento dela. Quando ela começa a dar o fruto, aquela remessa de fruto ali já foi feito o que tinha que ser feito. Planejamento, semana de competição é a mesma coisa. O que tinha que ser feito já foi feito, né? Então, o ideal é o que? Ter um excelente planejamento antes. Eu sei que é muito difícil pra galera, principalmente a galera aí que infelizmente, né, ainda tem isso muito enraizado dentro do jiu-jitsu, acha que quer resolver tudo na semana da competição, quer treinar mais na semana da competição, e não é isso, não vai resolver, não dá jeito, né? O que você tem que fazer na semana da competição é permitir que o seu corpo mantenha o que foi feito, né? Mantenha o que já foi feito e recupere possíveis lesões e recupere o sistema imunológico para que você possa competir melhor. Basicamente, isso você vai fazer na semana da competição. Beleza? É uma semana de manutenção e de recuperação. E não uma semana de estresse, porque quanto mais estressado tiver o seu organismo, mais difícil vai ser para você render bem no dia da competição.
Os respondido? Tem outra pergunta aqui. O que lhe faz se sentir realizado no trabalho que vem fazendo com os atletas? Pergunta da Mica, que inclusive, né, acho que está certa a nossa live semana que vem, né, Mica? O que me faz sentir realizado no trabalho que eu faço com os atletas? Pô, pergunta profunda essa. Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta não, sabia? Vamos lá. Primeira coisa que é muito importante, né? Eu sofri muito lesões, né? Quando eu era mais novo, né? E eu sofri muitas lesões por treinos errados, né? E quando eu tô trabalhando com atleta, primeira coisa que eu procuro, e eu tenho maior preocupação com isso, é evitar que o meu aluno se lesione. Isso é uma coisa assim, porque a gente que compete sabe o quanto que é complicado se lesionar por excesso, porque o próprio treino já dá lesão. É uma cotovelada que você recebe, uma pancada, às vezes uma chave ali que força, né? O próprio treino em si ele é lesivo. E aí, assim, você criar uma lesão por excesso, por falta de zelo, né, no planejamento, eu vejo isso muito grave. Então, uma das coisas que eu tenho muita preocupação é evitar lesão para que o atleta consiga competir melhor. E uma coisa que me deixa muito realizado é quando o aluno, sabe, o atleta vai competir e ele chega e fala, cara, me senti muito bem, sabe? Pô, me senti bem, consegui lutar bem, consegui fazer força, consegui responder, consegui dar o giro que eu tinha que dar. Pô, eu dei a blitz para passar a guarda, eu dei a blitz para pegar, eu dei a blitz para raspar e eu consegui, meu corpo respondeu bem, né? Ou então quando ele fala assim, pô, recuperei de uma forma excelente entre uma luta e outra. Isso me deixa muito realizado. Assim, caraca, que maneiro, sabe? Tá dando certo. Então, essa é uma coisa legal. E claro, né? Isso pensando no resultado direto do condicionamento. Ver o atleta no pódio, né? Realizando o sonho dele, isso é fantástico. E a gente sofre aqui, né? Às vezes não posso estar na competição, por exemplo, ficar vendo pelo YouTube a competição e dá aquela agonia, né? O que está acontecendo lá, como é que está respondendo. A gente sofre junto. Mas é uma realização. Quem é professor sabe. Obrigado pela pergunta. Com todos os ensinamentos e seguindo suas instruções, eu desenvolvi muito meu jiu-jitsu. Ô, Jefinho, pô, obrigado. Obrigado por confiar no meu trabalho. Isso é legal. E, assim, essa questão do planejamento, né? Claro que a gente fala do condicionamento e às vezes a gente pensa no condicionamento apenas na parte do lutar bem, né? Mas quando a gente pensa em condicionamento, a gente também pensa na questão do não ter lesão, né? Faz parte desse projeto do atleta, através do nosso treinamento, é evitar lesão o máximo possível. Então, conseguir colocar o atleta numa condição de lutar melhor, de treinar melhor, de competir melhor, né? E o corpo suportar a carga de treino. Isso é muito importante, porque é muita lesão, né? E a gente sofre muito, como eu falei, por articulação e por aí vai. E hoje, né, eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente para os atletas master que eu acompanho. Eu tenho uma preocupação muito, muito grande com a parte cardíaca, né? Com a parte de condicionamento cardíaco e com esse boom aí da pandemia, né? Dessa doença aí. Isso está mais aflorado ainda porque é uma doença que atinge muito a parte circulatória, a parte cardíaca. E então, montar treinos que tem esse foco, tanto na parte física quanto nas minhas aulas de jiu-jitsu, eu aumentei, eu já tinha essa preocupação e agora eu aumentei essa preocupação para que os treinos dos alunos, dos atletas, ele tenha esse suporte, né? Então eu sei
que um aluno que está treinando comigo, ao final do treino, seja de físico ou seja de jiu-jitsu, ele vai ter um suporte de condicionamento cardíaco e circulatório, né? Então eu sei que se ele cumprir aquela minha tabela de treino, se ele cumprir o meu projeto de treino, meu planejamento de treino, ele está com um condicionamento cardíaco melhor, ele tem um coração mais forte, um coração com maior capacidade de injetar sangue, um coração com maior força, né, de contração, e ele também vai ter maior capacidade de levar sangue para todas as estruturas do corpo, seja as musculaturas ou os órgãos que são mais envolvidos aí no seu dia a dia. Isso é muito importante. E com isso a gente diminui, ou melhor, regula a pressão arterial, a gente também, por causa da dinâmica do treino, regula também, ajuda a regular a questão da glicose sanguínea, né? E olha só o que a gente está falando. A gente está falando de hipertensão, está falando de diabetes, né? Que podem ser controlados através do treino, um bom treino, um treino bem elaborado. E a gente também tem doenças aí que atingem a parte hormonal. Então, um treino bem elaborado, você vai fazer com que o organismo do seu aluno consiga lidar melhor com os hormônios. Isso é fundamental, beleza? Todo treino de Lúcio é pânico, terror e morte? Nada. Faltou aula hoje. Hoje foram 10 treinos de 4 minutos por 1,30 e você não foi lá. Aí os outros estavam lá querendo me bater. Você não estava lá para me proteger, ô Marcelinho? Depois eu vou no seu privado para tirar algumas dúvidas mais específicas. Ok, Jefinho. Tranquilo, tamo junto. Beleza, galera? Então isso é muito importante, né? Falando em atletas, né, já que a Mica levantou essa bola aí, né, levantou esse assunto, é muito importante a gente pensar, né, os atletas principalmente, em evitar, a não ser que seja necessário, competir consecutivamente, tá? Como assim, Lúcio? Existem alguns atletas que estão começando a construir o nome. Aí tudo bem, o cara vai competir tudo porque ele precisa aparecer, né? E ele aparecendo mais, ele vai estar na mídia e tal. Mas os atletas que já estão com o nome construído, já tem um nome, né? Já tem um nome no cenário do jiu-jitsu, ele evitar alguns tipos de competição que não vão trazer nada. Competição tá valendo dinheiro? Beleza, vai lá e compete. Tá valendo pontuação para um ranking que você precisa? Beleza, vai lá e compete. Agora, competir eventos que não vão te trazer nada, tipo assim, de eventos menores, federações menores, federações paralelas, isso é ruim. Por quê? Porque você acaba, primeiro, toda competição é um risco de lesão, você está se expondo, né? E você acaba levando o teu organismo a um estresse muito alto. Então, é melhor você competir menos e dar tempo do teu corpo absorver o treinamento que está sendo dado e manifestar, né, esse treinamento que está sendo dado. Consegue entender? Lembrando que o gás é a manifestação ótima de tudo que foi treinado, das capacidades físicas. Beleza? Até aqui tranquilo, galera? Respondido? Respondido. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta pode fazer aí na caixinha aí. Então, para quem chegou depois, no começo da live, eu falei sobre treinamentos longos, né? Falei sobre quem tem pouco tempo para treinar, tanto a parte física quanto a parte de jiu-jitsu, e dei exemplos de algumas configurações da semana que ficam ótimas aí para que você consiga gerar um condicionamento ótimo, mesmo tendo menos dias para treinar jiu-jitsu ou poucos dias para treinar a preparação física. Tranquilo? Então, galera, a live hoje era basicamente para responder perguntas, né? E eu dei uma enxugada nas perguntas aí. Tem uma pergunta que não tinha a ver com isso, né? Que fugiu um pouco da... Tá, vou responder essa aqui, que ela não tinha a ver com as outras, né? A maioria foi no sentido, e essa aqui ficou bem destoada. Eu vou responder ela separada. Que acredita que a técnica hoje no jiu-jitsu está nivelada
e a diferença é a preparação física. Então, eu acredito que a preparação física é um fator importante, né, no treinamento de qualquer atleta de alto rendimento. E ela, quando a gente pensa em praticante, né, ela se faz importante porque a maioria dos treinos de jiu-jitsu não são planejados. Então, ele leva o seu organismo a um estresse que às vezes ele não está preparado para suportar. E aí, quando você faz uma preparação física que tem um planejamento, ela na verdade, ela vai preparar teu organismo para suportar o treino que está sendo dado. E então, isso vai diminuir lesão, vai diminuir os riscos que você tem com aquele treinamento. Beleza? Então, a preparação física para os não praticantes, os não atletas, né? Só os praticantes, ela ajuda a suportar os estresses do treino, que na maioria das vezes não são planejados, tá? E a preparação física para os atletas, ela ajuda a suportar os estresses do treino e competir melhor. Aí, claro, qualquer coisa que você tenha, que você tire, que seja um extra, vai fazer a diferença. Então, se os dois têm técnicas niveladas, a preparação física vai ser um diferencial. Hoje você tem muito o que? Pensa comigo. Você começa, tá tentando passar uma guarda, tá? Ou uma raspagem. Você faz uma tentativa, faz a segunda, e aí às vezes o adversário ali tá suportando, você tenta a terceira, tenta a quarta vez, e às vezes você vence o seu adversário no cansaço, né? Você vence o adversário no teu ímpeto físico, e aí ela tá fazendo a diferença, né? Tem alguns atletas que é nítido, né? Você vê que o cara tem nem tem tanta técnica assim, mas ele tem um vigor físico muito grande, e você vê que ele tenta uma, tenta duas, tenta três, e uma hora ele consegue o êxito no movimento pelo ímpeto físico dele, ou pela força, ou pela explosão, né? Ele consegue chegar ali do lado, ou raspar, ou pegar. Então, nesse caso, ela tá fazendo a diferença sim. Só que assim, sempre, né, pensar que o jiu-jitsu é o motor primário sempre, né? Então, o que a preparação física tem que fazer é preparar o organismo dele para ele treinar melhor, para ele desenvolver melhor o jiu-jitsu. E não achar que a preparação física vai ser determinante. Ela não é determinante, ela pode ser, nesse caso aí, um diferencial, mas não determinante, tá? Determinante é o próprio jiu-jitsu. Senão, vai pegar aí umas cabeças pensantes aí que acham que a preparação física é tudo na vida do atleta. Ela não é tudo. Ela é um diferencial. Ela vai ajudar o cara a treinar melhor. Se você tem isso na consciência, se o preparador físico tem isso, vai ajudar bastante. Porque ele não vai querer competir com o treino. Que às vezes o que acontece é isso. Eu já peguei pessoas para montar treinos, por exemplo, que ela veio de preparadores físicos que estavam fazendo treinos num nível que estava competindo com o treino de jiu-jitsu. Na época que o jiu-jitsu estava, tipo assim, no auge do esforço, a preparação física estava estressando a mesma via que estava no jiu-jitsu. Quer dizer, tu leva o cara no auge de novo. E isso acaba sendo ruim, beleza? Mas isso aí é um papo para um outro dia. Qual o tempo para quem está fazendo preparação 2 ou 3 vezes na semana chegar a um nível? Deixa eu ler aqui que aqui vai dar. Cadê? Qual o tempo para quem está fazendo preparação 2 ou 3 vezes na semana chegar a um nível de competição? Opa. Tentei mexer ali para... Então, qual é o tempo para uma pessoa que está fazendo preparação física 2 ou 3 vezes na semana chegar a um nível de competição? Aí é muito, muito particular, né? Porque cada organismo vai responder de um jeito. Mas no geral, né? Qualquer preparação física, né? Qualquer treino, qualquer planejamento, ele requer um tempo para se manifestar. Então depende da fase que a pessoa está treinando, depende do objetivo que ela está no treino também. Por exemplo, às vezes a pessoa começa a preparação física e ela tem um objetivo principal, por exemplo, né?
de hipertrofiar, ela quer subir de categoria, né? Então, ela tem um tempo para ficar maior, para ficar nessa capacidade física, porque é um objetivo primário ali. Ela vai subir de categoria e aí depois ela tem que se acostumar na próxima categoria. Então, você faz um planejamento com algumas peculiaridades. A pessoa também quer perder peso, né? Tem um foco principal de perder peso. E aí você monta um planejamento e aí você vai ajustando para que ela tenha, primeiramente, né, que aconteça essa baixa de peso, e aí depois, na próxima categoria que ela ficar, aí ajustar o treinamento para ela. Às vezes você consegue fazer ao mesmo tempo, mas nem todo mundo responde dessa forma, né? Às vezes o cara quer perder peso, por exemplo, ele só regula a alimentação e mantém um treino normal, né? E ele só regula a alimentação, o peso já começa a descer bem, mas isso é de organismo para organismo, né? E aí é tentativa e erro mesmo, porque como é de organismo para organismo, se você criou uma ideia, criou um caminho e você vê que não está respondendo, você muda a estratégia até que o corpo responda da melhor forma possível. Mas, né, vou colocar assim, no geral, tá? No geral, um tempo bom seria 6 meses. Você 6 meses fazendo preparação, você já está no nível legal de condicionamento, fazendo tudo certinho, treinando bem, não faltando, né? Tanto o jiu-jitsu quanto a preparação física, 6 meses é um tempo muito bom. Mas sim, 4 meses já é um tempo bom. Menos que 4 meses, às vezes você não consegue passar por tudo que você tem que passar no teu planejamento. Pelo menos da forma como eu monto o planejamento, né? Que é o método 7, eu pelo menos 4 meses para poder arquitetar, porque tem uma estrutura, né, no método para eu cumprir. E que eu entendo ser ideal. Mas 6 meses em diante já é ótimo. Se falar, botar um ano aí o cara sai da água pro vinho com certeza. Beleza, galera? Respondidas as perguntas. Hoje na live aí mais de perguntas e respostas, como eu falei. Iniciei respondendo principalmente sobre a maior parte das perguntas que tinham feito, que era sobre ter pouco tempo para treinar, né? Beleza? Vou fechar aqui, agradecer a todos, né? Hoje foi uma live um pouquinho mais rápida. Agradecer a todos que acompanharam. Como sempre eu falo, né? Se você quiser ajudar o tio Lúcio, compartilha, curte, comenta os posts, né? E isso já vai me ajudar bastante. Inclusive hoje eu fiz um post aí, é um pouco longo o vídeo lá, são 8 videozinhos, dá 7 minutos e meio mais ou menos, mas é muito interessante o vídeo. E se você quiser ajudar mais, assim, gosto do teu trabalho, quero contratar o seu serviço, entre em contato, manda um direct, tanto para preparação física, né, para planejamento, para consultoria, quanto para consultoria de professor, para montar planejamento de aulas de jiu-jitsu para você, né, quanto para os cursos, né, inclusive dia 11 de setembro eu vou estar dando curso presencial, porque tem os cursos online também, mas vou estar dando curso presencial aqui no Rio, que ainda dá tempo, tem o primeiro lote, não perca o primeiro lote. Beleza, galera? Abração, tamo junto.